Boa noite. O século passado, antes de chegar ao fim, nos brindou com uma chave mestra, que cumpriu a antevisão do filósofo canadense Marshall McLuhan ainda na década de 1960. A internet, mais do que qualquer outra tecnologia, fez do mundo uma aldeia. Mas não foram apenas as distâncias que se encolheram, abrindo caminho para a informação e permitindo que todos possam ver tudo o que acontece em qualquer parte através de diversos dispositivos. Convergência é a palavra que define esse novo modo de comunicar. Você sabe o que é convergência? Convergência é a integração entre as telecomunicações, os computadores e os tradicionais meios de comunicação em um único aparelho. Complicado, não? A convergência das mídias na era digital é o assunto da edição de hoje do Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. A partir de 2016, o sistema analógico de televisão ele vai acabar e vai dar espaço a uma nova TV digital aqui no Brasil. Como você acha que vai assistir televisão depois disso? Bom, eu penso que então a TV digital vai estar acessível a toda a população de um modo mais comum do que é hoje. E tradicionalmente todos nós assistimos aonde? Na televisão. Mas a gente sabe que muitas pessoas, principalmente os jovens talvez, eles assistam televisão em muitos lugares, principalmente com celular. Vai precisar de antena, né? Eu acho que vai ser uma televisão bem mais avançada, né? Com tecnologia, eu acho que vai bem melhorar. Mas eu acho que as pessoas de mais idade, acima de 45 anos, que vão permanecer na própria televisão ainda. Eu acho que para nós, eu acho que não vai ter muita mudança não. Televisão no celular, celular na televisão. Os dois aparelhos no rádio e tudo isso na internet. Na era digital, essa integração forma a chamada convergência das mídias. Saiba um pouco mais. Tudo junto num só lugar. Mas este processo de convergência só vai estar concluído daqui a 4 anos, quando as emissoras de TV mudarem o modo de transmissão da imagem e os televisores forem totalmente substituídos pelos digitais. Enquanto isso, o mundo tecnológico vem inovando. TV na internet, internet na TV, TV no celular, rádio no celular, na internet e na TV. E como isso acontece? É pela TV que o telespectador vai pagar contas, saber da previsão do tempo, se informar. Ele pode fazer isso e, ao mesmo tempo, escolher o programa preferido, navegar pela internet e até fazer compras. Um conversor, uma espécie de caixinha, faz tudo isso acontecer. Algumas TVs já estão vindo de fábrica com esse recurso e as emissoras públicas e privadas estão se preparando para oferecer serviços e conteúdo de acordo com essa nova realidade. Se na TV navegamos pela internet vemos a televisão. Podemos assistir programação ao vivo pelo computador, tablet e até no celular. E é pelo celular que voltamos para a TV. A última geração desses aparelhos, os smartphones, com múltiplas funções, transmitem as imagens direto para a tela. E para quem achava que o rádio, um dos mais antigos meios de comunicação, quase centenário, estava com os dias contados, se enganou. O internauta pode ouvir a web rádio de qualquer computador, celular e até na TV. Na web, o rádio também vira televisão e, neste caso, o produtor de conteúdo pode ser qualquer pessoa. As palavras que definem a era digital já foram assimiladas por quase todos nós. Convergência, interatividade, alta definição, smart, web e por aí vai. Mas como tudo isso funciona, ainda é uma incógnita para muita gente. Veja na reportagem de Isabela Bonfim.
Reunimos algumas pessoas para tirar dúvidas sobre o tema. O superintendente de suporte da EBC, André Barbosa, vai confirmar se as respostas do público estão certas ou erradas. Qual a diferença entre celular e smartphone? O celular você passa mensagem, você liga, o smartphone não, você tem acesso a redes sociais, tem acesso a muitas outras coisas. Não sei a diferença. Bom, é interessante a população se manifestar sobre essas diferenças, porque o celular aparece nos anos 90 no Brasil como um instrumento igual ao telefone fixo, só que móvel. Ou seja, ele não tem nenhum outro aplicativo a não ser voz, falar à distância com outra pessoa e receber a voz da outra pessoa como um telefone normal. O smartphone permite, entretanto, que você possa estar ligado à internet, a um sistema de banda larga. A grande diferença é essa. Hoje o celular já é multifunção, mas ele ainda não permite que você possa ingressar na internet. O smartphone permite. Você já ouviu falar de rádio online? E aí, uma rádio online é uma rádio pirata? Não. Por que não? Por que não? Porque ela é online, não é uma rádio. Como é que fala? Rádio é online. Na verdade, ele tem razão. Apesar dele não saber tecnicamente responder, é isso mesmo. A rádio que ele disse, essa rádio aí, é a rádio transmitida pelo ar. É a rádio que todos nós recebemos há muitos anos, no nosso radinho, no nosso carro, que vem pelo ar. Basta uma antena, ele é um sistema de radiodifusão ou broadcasting, transmitido pela operadora, pela transmissora, pela emissora de rádio, que é recebido nos receptores aonde houver o alcance. A web rádio, ou rádio na internet, ou aquilo que ele chama de rádio online, é o rádio que é transmitido via IP, via protocolo de internet, ou seja, está ligado ao mundo da web e é transmitido pelo tráfego de dados da própria internet através das telecomunicações. Eu posso acessar a internet na minha TV? Com a tecnologia, eu acho que eu já vi por aí, pode. Exatamente, pode sim. São as chamadas Broadband TV ou Smart TVs, que estão sendo vendidas hoje aí a rodo todas as lojas, né? As lojas de departamento, onde você vai comprar. Você vê já as televisões com esse acessório que permite que você, se tiver banda larga em casa, você precisa ter banda larga em casa, tá? Você conecte a sua televisão aos serviços broadband, ou seja, você vai ter a possibilidade de ter aplicativos na sua televisão. Não só usar o Facebook, o Twitter, mas também usar aplicativos do Banco do Brasil, aplicativos da Caixa Econômica, aplicativos da Petrobras, aplicativos outros que vierem por aí. Como eu vou fazer para sintonizar os canais digitais? Os números vão mudar? Não, né? Os números são os mesmos, por que vai mudar os números? Bom, a resposta correta é sim, vão mudar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando numa outra faixa de frequência. Nós estamos trabalhando em UHF. As transmissões que hoje vocês recebem da televisão aberta, de todas as emissoras, Globo, Record, Bandeirantes, SBT, Rede TV, a própria TV Brasil, estão transmitindo numa faixa de VHF. Ou seja, é do canal 2 ao canal 13. Esses canais não existem em UHF. Eles vão passar do canal 14 ao canal 68. Então, portanto, você vai ver no seu canal, quando você sintonizar, canal 14, canal 15, canal 16, canal 17 e assim por diante. Rafael, o sinal de TV que recebo no meu celular é de alta definição? Sim. Uai. Claro, né, que tem a TV digital, celular digital, tudo. É a mesma coisa, eu acho que sim, né? Eu acho que ele é analógico, né? Porque ele vem através de antena e não pega todos os canais. Bom, na verdade, existem 3 tipos de recepção. A recepção de alta definição, que você pode pegar no seu televisor em casa, o grande, o televisor maior da sala, ele pode ser tanto alta definição como standard definição, standard definition. E a diferença é que um utiliza o maior número de linhas na televisão, que é a alta definição, que hoje está em 1080 linhas. O canal de Standard Definition varia na faixa de 420 a 750 linhas. E, evidentemente, que abaixo disso é o Low Definition, que é exatamente o sistema onde você vai utilizar não só aqueles televisorzinhos para botar em automóvel, aqueles receptores móveis, como o seu próprio celular.
Então não podemos chamar de alta definição aquilo que vem pelo celular, porque a alta definição é uma transmissão em 1080 linhas tecnicamente. TV digital e HD TV são a mesma coisa, certo ou errado? Certo? Acho que a antena é para todos. Acho que a antena é uma só. Eu acho. Tá certo, é a mesma coisa. Eu só não sei explicar por quê, mas é a mesma coisa. Não é não, viu, pessoal? TV digital é uma transmissão digital de televisão que pode estar em alta definição, que pode estar em standard definition, que pode estar em low definition. Mas ela pode ser transmitida também, como já foi no passado, a TV digital, em outros sistemas, e isso não faz com que as pessoas confundam, às vezes, alta definição ou HD. HD significa alta definição em inglês, high definition. Então, a alta definição é um tipo de transmissão que não só tem que ser recebida por um receptor que permita você receber, o seu televisor tem que ter 1080 linhas, como o próprio programa tem que ser gravado também numa captação, numa câmera que permite gravar em 1080 linhas. Então, a produção e a recepção têm que estar as duas coordenadas nesta mesma capacidade técnica de absorção de imagem e de áudio. Aqui em Brasília, algumas pessoas entendem um pouco, outras nem tanto, mas no fundo, todo mundo sabe um pouco sobre tecnologia. Mas as novidades tecnológicas não afetam apenas a nossa forma de ver TV ou falar ao celular. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor da UNB, Tiago Quiroga. No próximo bloco, a gente volta já. O tema de hoje do Público na TV é convergência das mídias na era digital. E o nosso convidado é o professor de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação da UNB, Tiago Quiroga. Tiago, obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Regina. Eu queria que você nos esclarecesse ao nosso telespectador o que muda na relação entre os cidadãos e essas fontes de informações, se comparado aos meios tradicionais de comunicação. Bom, Regina, na realidade vocês colocam uma questão muito pertinente, porque na realidade hoje, se nós tivéssemos que pensar, dizer, o que marcaria, né, a nossa época, sem dúvida nenhuma, o tema da comunicação estaria como um dos mais importantes. Porque o que se observa é uma certa tentativa, uma certa tendência, melhor dizendo, de um discurso muito centrado no princípio da autorreferencialidade. Né? São cada vez mais suportes centrados em discurso autorreferente, que cada vez mais falam de si mesmo e esquecem de dar voz ao outro, ou seja, esse elemento muitas vezes que não participa necessariamente de uma produção comunicacional, mas que muitas vezes é o tema central dessa produção comunicacional. O que se coloca como diferente hoje é porque cada vez mais esse elemento externo passa despercebido. Ele passa a ser autor de informações também. Esse elemento externo hoje se diz muito participativo, se quer muito participativo, mas o que se observa muitas vezes não é bem isso que acontece. Muitas vezes o que se observa é que, a pretexto de se falar de uma narrativa externa ou desse outro que está fora do meio de comunicação, é muitas vezes uma narrativa que vai centrar toda a sua performance, a sua linguagem, seu investimento profissional, mas apenas para falar de si mesmo, onde cada vez mais os meios de comunicação, os ambientes digitais, apenas falam de si mesmos, deixando de fora esse elemento externo que é central na narrativa jornalística. Quando eu falo esse outro, na realidade eu estou me referindo aos diversos atores sociais que muitas vezes foram considerados centrais numa narrativa jornalística. O que se pode fazer para selecionar essa quantidade de informação? Quando eu tenho um lugar ou uma informação onde eu me reconheço, ou uma informação onde eu me incluo, né? Onde eu consigo, na verdade, estabelecer algum nível de identidade, talvez aí eu consiga ter uma informação que estaria sendo selecionada no meio desse turbilhão de informação. Então, me parece que, por exemplo, aí você tem elementos no âmbito local,
no âmbito de uma proximidade, no âmbito de relações hoje cada vez mais vinculadas a um cotidiano, que é onde pode passar, digamos assim, um vínculo comunitário, que me parece que é por onde ainda há capacidade de selecionar e distinguir nesse turbilhão de informações um tipo de, digamos assim, leitor, né? E, sobretudo, uma relação cada vez mais que possa ser mais duradoura em relação às fontes, os canais de comunicação e os chamados cidadãos. E qual seria o perfil desse profissional nesse novo cenário tecnológico? Esse profissional, eu acho que ele tem que ser necessariamente o resultado dessa demanda, não é, de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos, não é? Ou seja, esse profissional ele tem que de alguma maneira dar conta dessas novas linguagens, mas obviamente que ele tem que agregar a esse conhecimento essa capacidade de articulação, sobretudo das experiências comunitárias, que eu digo, experiências no nível da localidade, do lugar, e sobretudo como é que isso pode ser traduzido em termos de informação jornalística. Me parece que o crivo comunitário ainda é hoje, talvez, a possibilidade de uma diferenciação, né, de uma nova inteligibilidade no meio dessa grande confusão. E esse profissional, ele seria os profissionais que viriam das universidades? Sem dúvida nenhuma. A universidade me parece que ainda que desafiada pelas novas tecnologias, porque a grande questão hoje me parece que a tecnologia, como uma experiência de racionalidade, ela produz um aplanamento, né, das várias atribuições dos saberes, mas a universidade continua sendo, e a formação mais do que nunca, um lugar onde é possível apostar em respostas, né, para além da eficiência que as tecnologias hoje, na verdade, estão dando conta. Mas hoje você avalia que as universidades, elas estão preparando os alunos futuros profissionais dentro desse cenário? Sim, me parece que a universidade está desafiada, porque ela está num momento, ela vive uma experiência de época muito contraditória, né? Mas ela está sendo desafiada e ela tem como, na verdade, dar resposta à medida que ela vai aperfeiçoando seus currículos, na medida que ela vai, na verdade, tentando incorporar nas suas matrizes curriculares esses desafios do novo profissional. Mas acho que a formação universitária continua sendo ainda um lugar onde é possível, digamos assim, incluir, né, ou oferecer ao mercado um profissional qualificado, consistente, um profissional que tem condições de não só dar conta, mas de, na verdade, criar alternativas hoje para as demandas que se colocam no âmbito da comunicação. Agora é interessante, eu acho que a internet, ela torna visível algo que é tipo assim, qualquer um pode produzir informações. Sim. Isso entraria em conflito com essa formação profissional? De certa maneira, não entra em conflito, mas é uma questão que hoje a gente tem que estar sempre discutindo em sala de aula, porque há um certo senso comum de entender que a sala de aula, ou o saber especializado, né, ele cada vez mais perde vitalidade em função desse tipo de prática social cada vez mais vinculada ao senso comum, digamos assim, a um fazer que, na verdade, estaria hoje à mão, né, de qualquer um de nós, à medida que a tecnologia se democratiza ou vai se barateando. No campo da comunicação pública, em que essas novas tecnologias, esse aparato todo tecnológico, pode contribuir, né, não só para a discussão, mas para concretizar esse projeto de comunicação pública? Regina, essa pergunta é fundamental porque ela me permite, inclusive, a gente rever um pouco de algumas crenças, né, em torno da ideia, sobretudo, de linguagem, né, porque a gente vem de uma matriz, né, digamos assim, histórica, que apostou muito na transformação no âmbito de um conteúdo, né, e muitas vezes a questão estética ou a questão da performance, a questão do rendimento, isso tudo ficava como uma questão, digamos assim, menor, né. E me parece que isso é central hoje, também para agregar um valor a uma informação de conteúdo diferente, ou seja, é necessário que você tenha uma boa desenvoltura, é necessário que você tenha uma performance, que tenha, né, digamos assim, um bom nível, né, de qualidade, ou seja, é preciso apostar na beleza, é preciso apostar também nessa capacidade, né, performática dos meios de comunicação. A performance não é pouca coisa, né? Na verdade ela é uma das questões centrais dos meios de comunicação. E ela também, feito, né, digamos assim, você associando essa performance a um bom conteúdo, certamente você começa a dar à comunicação pública um outro patamar de, digamos assim, entendimento, né, não só daqueles que fazem, mas sobretudo daqueles que começam a entender que isso existe, para além
né, do que hoje está muito forte, né, que é a ideia de um único viés de comunicação. Ou seja, nós estamos com um grande desafio na mão. Sem dúvida. Tiago, obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Regina, e as portas da universidade também estão abertas a qualquer momento. Obrigada. No próximo bloco, a rádio que há 35 anos tem sido Twitter para as regiões distantes da Amazônia. A gente volta já. Vamos agora aos números das manifestações recebidas pela ouvidoria sobre os veículos da EBC. Na última semana de setembro, a Agência Brasil recebeu 5 manifestações, 1 pedido de informação e 4 reclamações. A TV Brasil recebeu 54 manifestações, 3 comentários, 14 elogios, 21 pedidos de informação, 7 reclamações e 9 sugestões. O Sistema Público de Rádios recebeu 8 manifestações, 2 elogios, 5 pedidos de informação e 1 sugestão. O destaque deste bloco é a Amazônia. O Conselho Curador da EBC, em parceria com a ouvidoria, promoveu uma audiência pública em Marabá, município situado na região sudeste do Pará. O tema da audiência foi a Rádio Nacional da Amazônia e a comunicação pública na região norte. E vamos continuar na região, desta vez para mostrar um pouco da festa pelos 35 anos da Rádio Nacional da Amazônia. A rádio que, muito antes do Twitter, já promovia o diálogo e a interatividade com a população ribeirinha. Enquanto eu estava ouvindo os programas da rádio, quando surgia um assunto que era do meu interesse, eu acabava escrevendo. E isso me deu uma habilidade que eu considero uma coisa muito importante, que foi a capacidade de escrever grandes textos. Isso foi um dos maiores presentes que eu recebi pelo rádio. A cerimônia de comemoração do aniversário de 35 anos da Rádio Nacional da Amazônia aconteceu no Clube do Choro, em Brasília. O músico paraense Nilson Chaves apresentou uma composição própria em homenagem à rádio e fez um pocket show com músicas da região norte. Já faz tanto tempo que estamos no ar, são anos e anos de integração. Foram homenageados o programa mais antigo, Ponto de Encontro, e a apresentadora mais antiga na emissora, Artemisa Azevedo. O programa infantil Histórias da Tia Leninha também foi homenageado. Dizer que estou muito grato pela homenagem. Homenagem esta que com certeza ficará gravada na memória de todos os colegas que estão sendo homenageados para os seus melhores momentos, suas lembranças para sempre. E eu ofereço e recebo esta homenagem em nome da minha companheira e irmã, Tia Leninha. Muito obrigado. A cerimônia foi marcada pelo lançamento do projeto Vozes da Amazônia, que vai formar uma rede de rádios públicas na região. Vida longa à Rádio Nacional da Amazônia. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta, às 8 da noite. Esperamos vocês. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br